Saudações, tudo bem? Uma pergunta: você ama a vida? Se você ama a vida, então não desperdice tempo, pois é dele que a vida é feita. Parece uma frase de efeito, mas tem tanto sentido nos dias de hoje, que nós estamos isolados, enclausurados compulsoriamente em casa, para nos precavermos desse vírus que assola o planeta. Então, o tempo que nós nos habituamos com ele desde o nosso nascimento, quando nós recebemos os primeiros ensinamentos dos nossos pais, e a vida foi nos dosando em determinados comportamentos, com imagens, hábitos, maneiras de agir, reagir. E isso foi sendo incorporado dentro do nosso ser. Segundo os especialistas em psicologia, dizem que até 7 anos nós acumulamos muitos desses ensinamentos através do meio que nós vivemos, nossa família, o colégio que nós começamos a frequentar com pouca idade. E depois, numa segunda fase, dos 7 aos 14, nós lapidamos um pouco desses comportamentos, principalmente desse tema que nós estamos falando, do tempo, como fazer. E aí nós chegamos à idade adulta, onde os reflexos desse comportamento, obviamente, eles serão melhor trabalhados quando nós estivermos no mercado de trabalho, por exemplo, quando nós estivermos na universidade. O tempo, em alguns aspectos, ele funciona como se fosse o nosso amo, nosso senhor. Quem tem essa imagem do tempo atribui alguma força externa à responsabilidade da condução desse tempo. Quer dizer, como se nós não fôssemos o dono de nós mesmos. Nós tivéssemos uma força exterior, ou alguém que comandasse os nossos modelos de vida, os nossos comportamentos. Então, se nós deixamos de fazer alguma coisa, nós até julgamos que o tempo não foi o suficiente para que aquilo fosse cumprido. Há outras pessoas que já são mais rápidas nas decisões, nesse controle do tempo, e fazem, de repente, as mesmas tarefas num tempo menor. Então, nós temos alguns parâmetros que eu acho imprescindível numa conversa como essa. O tempo, ele pode ser o nosso amo e senhor, se nós aceitarmos que aqueles detalhamentos possam ser feitos por nós, mas olhando para uma cartilha, ou para uma pessoa, ou para um modelo. Mas o tempo também ele pode agir como nosso inimigo, como é o caso do descumprimento de algumas obrigações julgadas por nós pela falta de tempo. Um outro parâmetro, a gente pode dizer que o tempo ele funciona como um verdadeiro mistério para nós. É algo que não se conhece, que é fora de nossa percepção, coisa que não temos condições de entender ou lidar. Há um outro parâmetro que fala sobre o tempo como nosso escravo. A busca, no caso, é de controlar e submeter o tempo, levando a pessoa a viver, sobretudo, no futuro, em prejuízo do aqui e agora. Eu já li alguns textos que falam sobre fases do comportamento humano. Aquela pessoa que pensa muito no futuro, se esquece do presente, ou fala muito do passado, se esquece do presente, ou fala muito do presente, mas se espelha muito em coisas que aconteceram no passado. Isso leva a outra cadeia de conversa. Seria a questão da ansiedade, que faz parte desse tempo presente hoje, nessa clausura social.
Um outro degrau que eu acho de comportamento seria o tempo como um recurso a ser utilizado. Como é que nós utilizamos esse tempo? O tempo real, de acordo com as necessidades, os desejos e decisões da prioridade. Também coloco isso numa escala. Se vê as coisas importantes, se vê as coisas acidentais ou as coisas essenciais. Nós colocaríamos numa ordem crescente, é essencial, que é o que tem que acontecer já, aquela que é importante, ficaria num segundo plano, e aquela que é acidental, pode ou não acontecer, podemos ou não fazer. O tempo de cada um dispõe por si só dentro daquele tempo temporal de 24 horas. Ninguém tem mais que isso. Todos nós somos limitados a esse tempo. Mas eles são segregados, pelo menos em 3 etapas comuns, né? Um terço para dormir, um terço que ficaria solto para todas as outras necessidades e um terço para o trabalho, para aquilo que nós nos dedicamos de forma efetiva. Podemos colocar na fase do adolescente, ou na fase primária, como tempo de escola, tempo de estudos, tempo de rever aquilo que nós estamos aprendendo verdadeiramente para a vida profissional. Eu separei aqui no meu trabalho de pesquisa as formas mais comuns para as pessoas não mudarem o ritmo do tempo. Por exemplo, alguém diz assim para você: quando eu tiver tempo, eu faço isso, uma determinada tarefa. Se ela for essencial, ele tem que tratá-la com primazia. Se ela for acidental, não. Podemos deixar mais adiante. Mas quando nós falamos e pensamos dessa maneira, quando eu tiver tempo, isso pode lhe trazer um prejuízo dentro daquela linha de raciocínio que nós comentamos no início, sobre ser escravo do tempo. E tem pessoas que dizem que não param de trabalhar, trabalham 24 horas. A cabeça fica trabalhando 24 horas, seja lá no ambiente de trabalho, trazendo trabalho para casa. Mas nesse caso, a nossa memória, a nossa mente, ela estaria agindo de uma forma desconfortável, totalmente indefinida, se nós não priorizarmos essas 3 escalas: essencial, importante e acidental. Uma frase que também nós ouvimos também no cotidiano: isso não funciona comigo. É um jeito de não saber lidar com determinadas técnicas comportamentais. A gente acha que o outro consegue e nós não conseguimos, ou vice-versa, nós conseguimos e o outro não consegue. Uma outra fase seria aquele que se imagina que na empresa nada pode ser extremamente organizado. Então, nesse ponto, há muitas controvérsias, porque tem empresas que são bastante organizadas. Tem plano de trabalho, plano de metas, aquele planejamento pessoal. Quem trabalha em grandes empresas sabe disso. Tem até manuais de procedimento. Como eu devo fazer determinada coisa para que meu tempo seja rigorosamente aproveitado. Eu não quero me transformar num robô. Uma outra frase que a gente costuma ouvir. Quer dizer, quem não administra seu tempo e corre o risco de se transformar num robô é porque ele não tem disciplina. Ele não se disciplinou de uma forma ordenada, mesmo com o aprendizado dos primeiros anos de vida, depois sequenciados pelos 7 anos aos 14, depois a escola. Ele não conseguiu se disciplinar nessa organização da administração do tempo. Então parece que ele vai ser um robô. Pelo menos assim ele se sente. Ele só faz aquilo que é comandado. Ele não sabe comandar, quer dizer, não tem um
um livre-arbítrio para tomar determinadas decisões. Um outro ponto, quem devia aprender a administrar o seu tempo seria o meu chefe. Sempre ele teria a capacidade de administrar o meu tempo. Eu jamais poderia me imaginar administrando o tempo de acordo com aquilo que fosse determinado pela minha empresa, ou na minha casa, com as coisas que eu faço. Então vejam, são pequenas regras, mas que nos ajudam a nos disciplinarmos quanto àquilo que nós podemos fazer e aproveitar esse tempo. No outro ponto eu coloquei assim: como você desperdiça ou usa o seu tempo? Uma pergunta. Você planeja de forma inadequada? Você sabe administrar seu tempo quando há uma crise, como essa agora? Quantos de nós trouxemos trabalhos para a nossa casa, em home office? Nós fazemos a mesma coisa que fazíamos lá na empresa, mais ou menos, claro, né? Porque existem determinados conflitos, o trabalhar em casa e o trabalhar na empresa. Mas como você consegue fazer isso?